Eu me formei já tem 10 anos. E tem 8 que eu lancei o meu último romance. Porque eu sempre gostei muito, muito dessa parte criativa. Mas infelizmente eu acabei deixando para trás essa minha veia criativa e focando totalmente na minha profissão. E hoje eu vejo muitas mulheres que falam a mesma coisa. Eu gostava tanto de escrever, gostava tanto de pintar, eu gostava tanto de correr, mas com o tempo eu fui me deixando para trás. Isso é muito comum. A maioria das mulheres tem essa questão com elas mesmas. Mulheres competentes que acabaram trabalhando, estudando, se formando, construindo uma carreira sólida. Muitas vezes casaram, tiveram filhos e já tem algum tempo de carreira, 10, 15, 20 anos de carreira, mas quando chegam em casa, elas deitam, dormem e no dia seguinte elas fazem tudo de novo. Acordam, levam os filhos para a escola, se arrumam, vão trabalhar, passam o dia inteiro longe da família, volta para casa, dá janta, deita, dorme e assim vai. Todos os dias essa mesma rotina. E aí eu comecei a entender um padrão. Um padrão que fez muito sentido conforme eu fui estudando sobre essas mulheres. A maioria delas estavam escondendo toda a personalidade que elas tinham através de máscaras que elas sempre foram levadas a acreditar que elas precisariam colocar. Máscaras do tipo: agora eu sou esposa do fulano, agora eu sou dentista, advogada, psicóloga. E como é que uma dentista, uma advogada e uma psicóloga têm que agir? Eu tenho que usar roupas elegantes, saltos, terninhos, roupas que vão mostrar para as pessoas que eu sou autoridade. E por trás dessas roupas, mulheres que acabaram escondendo uma certa insegurança, porque na verdade elas não eram assim. Essas não eram as roupas que elas queriam escolher usar. Essas não eram as características que elas tinham em comum para poder estar usando esse tipo de vestimenta, esse tipo de posicionamento de imagem. E aí eu comecei a perceber que nessas mulheres existiam alguns padrões que sempre se repetiam. Mulheres que queriam mostrar que eram boas, mulheres que sabiam que eram boas, mas estavam sempre nos mesmos padrões que foram impostos por pessoas que as guiaram ao longo da vida. Padrões esses como: mulheres têm que se vestir bem, têm que falar baixo, têm que falar pouco, não podem expor sobre suas vidas. Você tem que ser uma pessoa que faz o seu serviço, mas você não precisa e você não pode fazer amizade com os seus clientes, com os seus pacientes, enfim. Você está falando demais sobre um problema, você está falando demais sobre você e aos poucos essas mulheres começaram a ficar presas dentro dos seus negócios, repetindo padrões e carregando essências que não eram delas. Mulheres que, aos poucos, acabaram sendo submetidas a padrões impostos por pessoas que não as entendiam. E eu comecei a perceber também que essas mesmas mulheres não sabiam quem elas mesmas eram. Elas esconderam lá no fundo do inconsciente delas coisas que elas gostavam, a essência delas. Elas não souberam colocar aquilo dentro da vida adulta delas. Então, por exemplo, eu sou cantora, escritora, compositora e por 10 anos, 8 anos da minha carreira, eu não lancei nenhum romance. Eu não escrevi nada. Eu fiquei vivendo dentro de padrões, porque eu acreditei
através de pessoas que eu não era boa o suficiente, que se eu tivesse que pensar em ganhar dinheiro, eu não poderia pensar em lançar um livro. Eu não poderia pensar em ir para a internet. Eu tinha que entrar no meu trabalho, trabalhar todos os dias, atender os meus pacientes e voltar para casa. Padrões esses que muitas mulheres provavelmente já ouviram também. E através disso, quando eu comecei a entender um pouquinho mais sobre mim, quando eu comecei a a entender mulheres que passaram pelas mesmas situações que eu, e quando eu comecei a aprender sobre arquétipos de Jung, que são arquétipos que determinam quem a mulher é e para onde ela tem que seguir, através da essência delas, eu comecei a entender que aquela mulher de terninho, que sempre tá de batom vermelho, salto alto, nem sempre consegue manter a postura que ela veste, porque essa não é a essência dela. Aquela mulher que se denomina mentora e tá sempre muito arrumada e no salto, mas ao mesmo tempo, quando ela desliga as câmeras, ela é outra pessoa. Além de ela ser uma máscara, uma personagem, ela não sustenta a essência que ela realmente é. E aí foi através disso que eu comecei a estudar sobre posicionamento e eu comecei a escrever um livro que fala exatamente sobre isso. Sobre a mulher na maternidade, sobre a mulher no casamento, a mulher na profissão, quem nós somos, em quem nós fomos deixando de ser ao longo de todas as máscaras que nós fomos colocando ali. E aí, eu acabei entrando num momento de muito autoconhecimento, de muita vivência, onde eu comecei a conversar com mulheres e comecei a perceber de que existia um padrão, principalmente em mulheres que, assim como eu, trabalham como autônomas, mulheres que, assim como eu, tiveram dificuldade de crescer dentro do negócio delas e que estavam tendo dificuldade de captar os clientes certos para dentro do negócio delas. E através disso, eu acabei desenvolvendo um método que é o método EVA, que ele fala sobre essência, valorização e autoridade. Mas o ponto central de tudo isso sempre é sobre essência. Por que a essência ela é tão importante? Porque se você não souber quem você é, para sua marca, você não consegue fazer com que as pessoas se identifiquem com ela. Se você não sabe o que você gosta, você não sabe como adicionar na sua marca elementos que façam com que as pessoas se identifiquem com a mesma coisa que você. Se você não sabe o que você deseja, quais são os seus sonhos e para onde você quer chegar, você nunca vai conseguir chegar aonde você precisa chegar. E aí, através disso, eu comecei a falar com mulheres que não estavam sabendo, além de quem são, a se valorizar dentro do negócio delas. Mulheres formadas há muito tempo, mulheres que sabem o que entregam, mulheres que fazem um trabalho excelente, mas nem elas mesmas acreditam nelas mesmas, porque aos poucos elas foram carregando problemas que as pessoas foram colocando dentro da mente delas, que talvez elas não fossem tão boas assim, que mulheres não conseguem chegar tão alto quanto elas gostariam, que, enfim, coisas que a gente vai carregando ali ao longo da nossa vida e que muitas vezes atrapalham o nosso autoconhecimento. E essas mulheres, elas tinham um padrão muito normal, que era o fato delas não conseguirem cobrar o valor do serviço delas. Elas se comparavam com outras pessoas, com outros profissionais, mas não conseguiam cobrar exatamente o quanto valia o negócio delas. Mulheres que pagaram caro em cursos, caro em especializações, caro em materiais, caro para chegar onde elas estão, através de tempo, conhecimento, não apenas dinheiro. Mulheres que deixaram os filhos em casa, crescendo para conseguir trabalhar e que não estavam tendo sucesso e que também não estavam conseguindo ver os filhos crescer. Mulheres que
estavam faltando ali a questão de chegar para os seus clientes e mostrar exatamente o que elas queriam vender e o que elas queriam entregar. E essas mulheres, elas acabaram elas acabaram olhando mais para dentro de si e olhando mais para o negócio delas e o que elas realmente queriam, o que elas realmente gostavam, e elas começaram a entender de que o serviço que elas entregavam era tão bom quanto qualquer serviço de outras pessoas ou até melhor. E através disso, elas começaram a mostrar para os seus clientes que o que elas fazem realmente é algo que merece ser cobrado o valor que elas passaram a cobrar. E através disso, e o posicionamento de imagem, essas mulheres começaram a ir para a internet de uma forma melhor, uma forma mais correta. Mulheres que começaram a entender que não era só vestir uma personagem e ir para a internet falar qualquer coisa. Essas mulheres com quem eu conversei, com quem eu fiz amizade e que estavam passando pelo mesmo processo que eu, assim como eu, acabaram passando por momentos ali muito parecidos, se não iguais, onde elas entraram numa essência, num autoconhecimento, entenderam quem elas eram e aí elas estavam indo para o digital sem autoridade. O meu método fala no final sobre a questão da autoridade, mostrar para as pessoas que você realmente é uma profissional de excelência, pessoas que entendem quem você é, aonde você quer chegar, o que você entrega, qual é o seu serviço, qual é a qualidade daquilo que você entrega, aonde você quer levar ele e principalmente pessoas que querem que você resolva o problema delas de uma forma. Eu ouvi um barulhão. Pessoas que querem que você resolva, que elas resolvam o problema delas de uma forma muito mais leve e com uma qualidade muito melhor do que a de pessoas que não sabem entregar exatamente essa questão de autoridade. Então, através do método EVA, eu levo a mulher de um momento onde ela sequer se conhece para um momento onde ela tem autoridade para entregar para os seus clientes exatamente tudo aquilo que eles realmente desejam, e entendendo que o que elas entregam é algo bom e que merece o valor que elas vendem. E através disso, eu comecei a pensar e pensar e pensar sobre vários casos de várias mulheres e eu cheguei à conclusão de que todas elas mereciam um caminho. E esse caminho chama mapeamento feminino. O mapeamento feminino, ele nada mais é de que um momento onde a mulher vai fazer um teste de arquétipos, onde ela vai entender um pouquinho a essência dela. E através desse teste, ela vai receber um relatório de como seguir através dos arquétipos principais dela e também como ir para a internet da forma correta. Então, como lançar produtos, como gravar, o que gravar, como que chegar lá, como atrair clientes certos, o que fazer dentro do negócio delas para conseguir fazer com que os clientes entendam de que o que ela entrega realmente é bom. Enfim, através disso, eu comecei a entender que o padrão sempre se repete e que muitas mulheres precisam disso também. Se você se identificou com isso, manda mensagem aqui para mim e aí a minha equipe vai entrar em contato com você e te explicar um pouco mais.